Vídeo rápido com atualizações de mercado sobre Bitcoin, sobre altcoins, sobre as tarifas do Trump e sobre esse momento com bolsas em queda, ouro e prata nas máximas. Vamos falar um pouquinho disso tudo. Nesse que é mais um vídeo bastante resumido, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo o seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Você já pode fazer no começo do vídeo, já fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que deixam o like nos vídeos. Aproveito também para fazer o convite, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, clica no botão para se inscrever aqui no sino das notificações, já marca como todas para receber sempre a vez de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Seguindo aqui, meus amigos, 2026 começou bastante conturbado. Nos primeiros 20 dias parece que já passaram uns 3 meses. A gente já teve a captura do Maduro, a gente já teve os grandes protestos lá no Irã, a troca de farpas entre Estados Unidos e Irã, ameaça de um lado, ameaça de outro. Tudo isso já deu uma balançada nos mercados, os investidores estão um pouco mais receosos. E agora ainda mais, principalmente por conta do papo do Trump anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. E agora recentemente está ameaçando impor tarifas a países europeus que não concordarem com a proposta de anexação da Groenlândia. A tática do Trump, como por exemplo essa questão das tarifas, já é bastante conhecida. Ele basicamente tem uma tática de negociar com uma arma na mão para depois ir baixando o tom e conseguir aquilo que é o real objetivo dele. Inclusive você pode ficar à vontade para deixar a sua opinião sobre tudo isso que está rolando aqui nos comentários. Se essa atitude do Trump agora tem a ver com imperialismo, com proteção, com medo, o que você está achando sobre esse desenho tático, entre aspas, na geopolítica? Como eu falei, você pode ficar à vontade para deixar sua opinião aqui nos comentários. O vídeo não é sobre isso hoje, por isso eu não vou detalhar tanto, não vou trazer aqui mais fatos em relação a isso. Foi só um panorama geral para a gente entender que o cenário sim está mais conturbado nesse começo de ano, porque como eu falei, são vários acontecimentos. E esses acontecimentos passam a ser relevantes, tanto aquilo que já efetivou quanto aquilo que é simplesmente uma ameaça no momento, mas que pode vir a se concretizar, como por exemplo as próprias tarifas, acaba deixando o cenário comercial, do comércio entre os países um pouco conturbado, e isso lá na ponta final acaba acarretando, por exemplo, em menores lucros das empresas, porque existem as tarifas e também um desestímulo ao comércio a partir de dado momento. E o resultado disso a gente acaba vendo nos mercados. No ano passado, ano de 2025, foi o primeiro ano do mandato atual do Donald Trump, que começou, coincidentemente ou não, exatamente 365 dias atrás, né, um ano, dia 20 de janeiro de 2025. Nós tivemos, a partir dali, né, a partir da posse do Trump até meados de abril, um cenário bastante difícil. Essa questão das tarifas ficou muito no radar e aí teve o Liberation Day lá, onde ele anunciou efetivamente as tarifas que passariam a ser cobradas. Teve uma tarifa altíssima dos Estados Unidos contra a China, depois retaliação da China, altíssima tarifa contra os Estados Unidos. Ficou meio que um jogo ali de truco, um de um lado, outro de outro, aumentando as tarifas. Tinha até as piadas na internet na época, que eles estariam já muitos anos depois brincando da mesma coisa. Mas o fato é que o mercado sentiu e sentiu muito no ano passado. E essa queda não foi de uma vez só, apesar do dia do anúncio das tarifas ter implicado uma queda maior dos mercados de renda variável. Como eu falei, o mercado ficou bem ruinzinho durante mais ou menos uns 90 dias. E agora, em 2026, quando as coisas começam a caminhar para isso novamente, o mercado já volta a recuar. E um sinal muito claro desse receio do mercado, ou seja, dessa redução de risco, é bolsas caindo e metais preciosos, como principalmente ouro e prata, subindo e subindo muito forte, quebrando inclusive os recordes históricos. Ou seja, os investidores nesse momento estão buscando muito mais proteção, embora não seja esse o único fator que faz o ouro e a prata subir, mas sim, os investidores comuns estão buscando esses ativos, muito mais do que apostas, entre aspas, na renda variável, porque afinal de contas, um cenário com muita incerteza acaba afugentando os investidores dos ativos de renda variável. E esse contexto todo nos leva a olhar para Bitcoin e altcoins de uma maneira ainda mais cautelosa. Tudo isso porque vale a gente lembrar, nesse mesmo período lá do ano passado, nós tivemos quedas bem significativas no mercado cripto como um todo. O Bitcoin caiu bem, mas as altcoins muito mais, e o mercado só foi voltar lá, né, foi esboçar uma recuperação a partir do final do mês de abril. Portanto, meus amigos, nós não temos nada diferente daquilo que eu venho desenhando já há algum tempo, desde que nós iniciamos aqui uma queda no Bitcoin, que é um cenário, ao que tudo indica, para boa parte, ao menos, do ano de 2026. Quer ver só? Vem comigo aqui para a tela. Eu, inclusive, deixei aqui esses
caixotes aqui, esses retângulos, tanto superior quanto inferior, desenhados, porque é justamente sobre isso que eu venho falando ao longo das últimas semanas e meses. Olha só, o preço do Bitcoin, nós estamos aqui no gráfico semanal para ficar mais compacto e mais fácil de enxergar, ele vem trabalhando aqui numa região que não desperta muito interesse dos investidores. É por isso que a gente tem um volume tão pequeno agora, a gente tem incerteza, não tem um prêmio muito grande para quem compra aqui e vai até essa parte superior, porque boa parte do mercado está olhando para isso. Em contrapartida, nós temos aqui o preço nessa faixa e ele pode recuar para cá, ou seja, tem muita gente grande esperando um recuo aqui para essa faixa aqui desse caixote, ou seja, na faixa atual de preço, parece que o Bitcoin não está tão atrativo. E se não parece que aqui é uma região muito interessante para vender, também não parece uma região muito interessante para comprar. E é justamente nessas regiões de preço que falta liquidez. Aí quando a gente analisa o cenário como um todo, trazendo novamente aquele contexto do início do vídeo, nós enxergamos uma probabilidade um pouco maior no curto prazo, e quando eu falo curto prazo, eu estou falando aqui das próximas semanas, do Bitcoin recuar mais. Por quê? Porque quanto mais as tensões se acentuam, a exemplo do que foi algo muito recente lá no ano de 2025, mais o mercado tende a recuar. E eu sei que a maioria das pessoas não gosta disso, mas é justamente disso que eu gosto. Eu sou comprador recorrente de Bitcoin nessa região aqui de preço, mais ou menos em torno aqui nesse range, em torno dessa linha azul clara, que vem a ser a média de 100 semanas. Isso principalmente porque o Bitcoin pode ficar várias semanas aqui nessa região. Mas, na minha opinião, esse não seria o melhor cenário, apesar de apresentar várias oportunidades para comprar aqui, uma compra recorrente, por exemplo. Já falei várias vezes aqui que eu faço compras aí tranquilamente nessa região de 80, 90 mil, mas compras pequenas, né? O famoso DCA, compras diárias. As minhas grandes ordens de compra mesmo estão aqui embaixo. Eu já vou falar disso, antes eu quero lembrar que essas compras eu faço através da Binance, que é a maior corretora do mundo, tem as melhores taxas, e se você ainda não tem conta lá, eu recomendo que você abra a conta pelo link aqui do canal, porque ele traz benefícios exclusivos. São 2 bônus exclusivos, como por exemplo, 10% de cashback sobre todas as suas taxas de negociação e mais até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo assim que você abre a conta. Só lembrando que para você ativar os 2 bônus, você precisa abrir a conta até o final pelo link aqui do canal que eu tô deixando na descrição do vídeo e também no comentário fixado, beleza? E aproveitando, assim que você abrir a sua conta, dá uma olhada aqui no canal também que tem tutorial de absolutamente tudo lá do aplicativo da Binance. E você vai ver que é extremamente completo, você consegue fazer praticamente tudo dentro do aplicativo. Agora vamos lá. O melhor cenário para o Bitcoin e para o mercado cripto como um todo é um cenário para o qual pouquíssima gente está preparada e a maioria dos criadores de conteúdo por aí evita falar. O melhor cenário, apesar de eu não ter ele como ficha 1 para o momento, porque é pouco provável, mas tem chances de acontecer, é o cenário onde já nas próximas semanas o Bitcoin faz um mergulho, mais ou menos igual ao mergulho que ele teve aqui, mais ou menos desse tamanho, e vem aqui para dentro da região dos 67, 74 mil dólares. Se isso acontece, é muito significativo para o mercado. Por quê? Porque o Bitcoin vai justamente atingir a região que foi o topo do último ciclo, novamente, e também a região que foi a mínima de 2025. Na prática, isso é como se fosse um reset para o Bitcoin e tem muita liquidez para puxar porque ele passa a ser muito mais atrativo ali. Esse, na minha opinião, seria o cenário ideal. Talvez isso aconteça daqui 2, 3, 4 meses. Mas, na minha opinião, quanto antes acontecer, melhor é. Isso porque não só o Bitcoin passa a ficar muito mais assimétrico, como também as próprias altcoins. Nessa faixa de preço aqui, você pode ter certeza que eu vou trazer muito mais vídeos aqui no canal, mostrando exatamente aquilo que eu estou fazendo, mesmo com pouquíssima gente interessada por isso. E esse é o outro sinal. Quando o interesse das pessoas pelo tema está nas mínimas, como agora está entrando nas mínimas, a gente está com interesse por cripto lá níveis de 2022, marca justamente o melhor momento para compra. E eu não estou nem dizendo que é agora, eu estou dizendo que pode piorar ainda um bom tanto. Então é bom você ficar de olho nesses movimentos e aguardar um possível pânico nos mercados, porque isso acontecendo, como eu falei, repito, é mais positivo do que as pessoas pensam. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.